Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque eu trago boas notícias para o Paysandu nesse último vídeo sobre o Papão no ano de 2024. Paysandu dá chapéu no rival, contrata jogador praticamente acertado com o clube do Remo. Como também negocia atleta pouco utilizado pelo Bicolor na temporada 2024. Vamos falar também da questão financeira. O ex-presidente Maurício Edgar deu uma entrevista e trouxe novidades sobre a questão financeira do Paysandu. Afinal, as dívidas foram pagas ou não? Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeo antigo. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar as últimas notícias do Paysandu nesse ano de 2024. Vamos falar primeiro da questão financeira. O último vídeo do Papão que eu trouxe aqui no canal, o histórico recente do canal, fiz um vídeo falando das questões financeiras, que estavam extremamente graves, era uma crise financeira sim, vivida pelo Paysandu, uma situação complicada, teve cobrança, como a torcida também do Paysandu estava cobrando a diretoria, e funcionou. De tanto cobrarem, de tanta torcida do Paysandu entender que o clube estava passando por um momento difícil, que algo estava estranho no Paysandu, a torcida cobrou e o ex-presidente Maurício Edgar, para mim, sentiu na obrigação de vir a público e falar algumas situações, como o pagamento dos salários atrasados. O Paysandu pagou hoje o 13º salário dos funcionários, como também quitou os salários dos funcionários, isso inclui também os jogadores do ano de 2024. Então essa é uma grande notícia, porque a gente cobra, porque o Paysandu precisa pagar em dia, porque primeiro o profissional tem que receber em dia. Isso é uma coisa sagrada, o pagamento do funcionário, não importa se ganha pouco ou se ganha muito, ele tem que receber em dia. E segundo, você precisa, para fazer um elenco realmente forte, para brigar por um acesso à Série A, você precisa pagar em dia, porque senão você não consegue atrair grandes jogadores para o seu clube. Isso é uma coisa evidente. E o Paysandu, quitando esse salário, ele ganha mais respaldo perante o mercado. Isso é uma coisa evidente e é o que a gente esperava. Então o Paysandu quitou a questão salarial, não tem mais essa dívida no momento. Espero que 2025 também não atrase salários. É muito importante o Paysandu ter essa política de não atrasar salários. A questão, ou as questões das premiações, ela ainda tem que ser quitada. O Paysandu ainda não pagou o bicho e a premiação pelo título da Copa Verde, como também não da permanência. Mas isso o Maurício Edgar, o ex-presidente também, falando que a partir de janeiro de 2025, em algumas parcelas, serão pagos as premiações da permanência na Série B, como também do título da Copa Verde. A gente espera que essa questão financeira do Paysandu não volte atrás, não recue e que o Paysandu consiga realmente cumprir, honrar seus compromissos, porque isso é o mínimo que um clube grande tem que fazer, um clube grande que busca, pelo menos tem um objetivo na teoria, de buscar algo maior, que no caso do Papão é o acesso à Série A. Teve jogador também do Paysandu que deixou o elenco bicolor. É o lateral esquerdo Kevin, negociado por empréstimo ao Portimonense da 2ª divisão de Portugal. Eu falei no momento da contratação de jogador, que foi uma situação bem obscura para mim, tá? Eu continuo mantendo a minha opinião sobre isso. Foi contratado 50% de direitos federativos do atleta, segundo saiu na imprensa paraense, na grande mídia paraense, por cerca de 700 a 800 mil reais, 50% de direitos federativos dele, e um salário de 70 mil reais. Eu fico pensando, ao analisar o jogador, por que o Paysandu fez tal investimento? A lateral esquerda era uma lateral carente, o Paysandu precisava de reforço, precisava de alguém para ser lateral esquerdo titular da equipe. Então, se você fazer um investimento desse porte, porque se você juntar, então, 100% dos direitos federativos do lateral, são quase 2 milhões de reais e um salário de 70 mil. Era para assumir a 6 do Paysandu e ser titular indiscutível, mas ele nem jogou. Ele entrou contra o Santos alguns minutos e foi só isso. Como você faz um investimento tão pesado assim, que o Paysandu, nessa situação, e estando na Série B, é um investimento pesado, um jogador que nem jogou. Então parece que ele nem foi avaliado, porque não é possível você fazer tal investimento, o jogador chegar e descobrirem que ele não ia render. Então, para fazer tal investimento, um investimento mais pesado, é necessário sim
ter uma certeza maior sobre o atleta. E eu achei bem obscuro, bem estranho essa negociação pelos valores envolvidos. Não entendi, porque um jogador com histórico recente também não tem grandes atuações, não tem um grande desempenho. Então nunca entendi essa contratação, principalmente já não entenderia se fosse de graça, né? Uma contratação a zero, já não entenderia tanto, com salário baixo, mesmo assim já não entenderia. Ainda mais com esses valores, muito, para mim foi muito estranho, foi uma negociação muito mal feita pela ex-direção do Paysandu, sem dúvida alguma, mas o Paysandu conseguiu um clube para negociar o jogador, vai para o empréstimo para Portimonense, que é um clube presidido por um brasileiro lá também, vive contratando brasileiro, e tomara que Portimonense em junho contrate o jogador em definitivo para a sua equipe. Por falar em lateral esquerdo, aí tá. Uma contratação, se saiu o Kevin, o Paysandu anunciou o lateral esquerdo PK, 30 anos, que estava no Vitória da Bahia, jogador que estava praticamente certo com o Clube do Remo. O presidente do Vitória, numa entrevista coletiva, afirmou que estava tudo certo entre Vitória e Clube do Remo, o empréstimo do atleta, só que o que saiu, não sei qual que foi a opinião realmente do jogador. Ele agora chegando em Belém, ele vai poder falar, ou ele vai falar, ou ele não vai falar, enfim, mas ele vai poder esclarecer isso. Mas o que chegou e o que foi divulgado é que o jogador não estava pensando, estava meio com o pé atrás de jogar a segunda divisão brasileira. Queria permanecer na primeira divisão brasileira, por isso que ele não iria aceitar a proposta do Clube do Remo. Só que o Paysandu está na segunda divisão, e até da mesma cidade. Nem entra naquela questão, não quero morar em Belém, como às vezes alguns jogadores falam. Não, o Paysandu está na segunda divisão e é de Belém, assim como o Clube do Remo. E ele aceita a proposta do Paysandu a título definitivo, valores ainda não foram divulgados, pelo menos nesse momento. O jogador foi anunciado nessa tarde, ainda deve ser divulgado isso, e ele aceita ir para o Paysandu, né? Ele aceita ir para o Paysandu. E é um novo reforço para a lateral esquerda, como eu disse. A saída do Kevin, o Paysandu já precisava de um lateral esquerdo. Mas e o desempenho dele? Ok, deu o chapéu no Clube do Remo, vai ter zoação, vai ter encarnação, é uma coisa óbvia. Mas e o desempenho, que é o mais importante? Aí que tá. O jogador não vem tendo grandes desempenhos nas últimas temporadas. Porém, em algumas partidas, quando foi acionado pela equipe do Vitória, até que teve um rendimento razoável. Antes disso, ele chegou a disputar uma Série C pelo Ipiranga, ele jogou no interior do futebol paulista também, ele deu uma rodada pelo Brasil. Não conseguiu se estabilizar, talvez no clube médio grande do futebol brasileiro, ele não conseguiu se estabilizar. Mas ele chega no Paysandu, a lateral esquerda é uma lateral carente da equipe do Paysandu, que com a saída do Kevin, só tem o Kevin agora, e agora o PK. A princípio, ao meu ver, o PK vem para ser titular da lateral esquerda do Paysandu, mas é bom sempre estar de olho, sempre estar de observação e deixar o mercado em aberto. Porque, como eu disse, é um lateral que, ok, algumas partidas mostrou uma qualidade na equipe do Vitória, mas era reserva, embora o Vitória é da primeira divisão. Então você contratar um reserva de um clube da primeira divisão, dependendo do caso, não é nenhum absurdo, é algo normal. O Paysandu está na segunda divisão. Eu acho que melhora sim em relação ao Kevin, por isso que eu coloco ele hoje como titular em relação ao Kevin. Ou seja, o Paysandu tem um ganho sim técnico nessa lateral esquerda, principalmente na parte ofensiva. É um lateral que gosta de agredir bastante. E se você colocar com os pontas que o Paysandu tem, que são pontas velozes, pode acrescentar sim a equipe do Paysandu. Então, porque o Paysandu viveu, até bom a gente falar, o Paysandu viveu 2024 muito manco pelo lado direito, né? As principais jogadas saíram pelo lado direito, com o Edilson, Robinho caindo lá armando, o Wesley Garcia caindo pela direita, ou colocando um ponta pelo lado direito também, às vezes era o Jean Dias, às vezes era o Boraz, enfim. Aquele lado direito do Paysandu era mais forte, o lado esquerdo um pouco esquecido, muito pela questão do lateral esquerdo. Isso até prejudicou muitas vezes o Wesley Garcia, que jogava como um atacante pela esquerda e não tinha um apoio de qualidade no lateral. Então, contrato o PK, que para mim é mais lateral que o Kevin, e vamos observar como será o jogador, mas acho que o Paysandu tem um ganho. Eu fico só um pouco de pé atrás, porque os últimos rendimentos dele, ainda sinto uma falta de uma temporada um pouco mais robusta em relação ao desempenho técnico do PK, mas para mim há um ganho nessa lateral esquerda do Paysandu, e o lateral esquerdo do Paysandu realmente era um setor que estava preocupante. Mas PK,
lateral esquerdo contratado, chapéu no rival, vai ter zoação, faz parte do futebol, é isso que tem que acontecer, mas o que importa realmente vai ser como ele vai jogar, como ele vai desempenhar a sua função no Paysandu. Da parte ofensiva, é um jogador que eu acho que pode contribuir para o Paysandu nesse Campeonato Brasileiro da Série B, que é o principal torneio que o Papão vai disputar em 2025. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu comentário o que vocês acharam do assunto de hoje. Um grande feliz 2025 para vocês. Um feliz ano a todos. Comemore aí com as suas famílias, com seus amigos. Vamos nos divertir, ser felizes. E aqui no Bastidores, vamos começar com tudo a temporada do ano que vem, logo, logo. Um abraço, amigos, e até o próximo vídeo.